Fala, minha galera querida das turmas de oficialato, das turmas de sargento. Quanto tempo que eu não passo por aqui, não é verdade? Mas fique calmo, todos calmos, que vamos continuar o nosso estudo sobre a nossa querida sintaxe. Lembra? Tem uma aula aí no canal para vencer, sobre essa questão da diferença de morfologia e sintaxe. Falou? Você precisa entender qual é a diferença na hora do olhar, do ponto de vista, da visão que a gente aplica para esses conteúdos. Tranquilo? Após isso, você vai perceber que a gente também já teve uma aula sobre o sujeito, né? Falando sobre os termos essenciais. Lembrando que a gente tem, dentro de uma oração, os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Parece simples essas três classificações, mas tem coisa dentro disso que a gente precisa estudar, tá bom? Falando sobre os termos essenciais, quais são os termos essenciais, né, dentro de uma oração? Eu tenho o sujeito e eu tenho o nosso querido predicado, não é verdade? Então, sobre o sujeito, a primeira parte desse termo essencial a gente já falou na outra aula, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o predicado, tá bom? Que é a outra parte dos elementos essenciais dentro de uma oração. Lembrando que eu tenho oração sem sujeito, e se eu tenho oração sem sujeito, é porque essa construção vai ser feita apenas pelo predicado, tá? Vamos continuar aqui. Predicado, como eu estava falando na aula lá sobre sujeito, existe uma questão que é muito interessante na hora da construção da linguagem. Qual é? Sempre no enunciado, sempre quando você vai construir a sua argumentação, quando você vai fazer uma fofoca da vida de alguém, quando você vai falar mal do professor, quando você vai falar bem do professor, quando você vai estar apaixonado, tudo que tu quiser fazer, né? O que você constrói? Como você constrói esse enunciado? Você tem uma mensagem, você tem uma informação, e essa informação é sempre sobre alguém ou sobre determinada coisa. Não é verdade? Esse alguém ou essa determinada coisa é o quê? O sujeito. O sujeito, que aí a gente viu que pode ser simples, pode ser composto, pode ser o caramba quatro, né? Todas as classificações que nós vimos na outra aula. E o que restar, o que restou dessa oração é o quê? Eu descarto, jogo fora? Gol, não, nada disso. O que restou dessa oração é o meu predicado. Então, num enunciado completo de regra, pode ser que sim, pode ser que não. Nada na língua portuguesa é fechado, tá? Não me mate, não mate os gramáticos. Até porque a maioria tá morta, né? Ou não. Se a galinha tá que Deus o tem. Amém. No enunciado completo de regra, nos é dada uma informação a respeito de alguém ou de alguma coisa. Foi o que eu estava explicando para vocês. O ser de quem se informa algo denomina-se sujeito. E a informação propriamente dita recebe o nome de predicado. Então hoje, nessa aula maravilhosa, a gente vai estar falando sobre o quê? A gente vai estar falando sobre o que ou quem eu falo, ou sobre a informação. A gente vai falar sobre a informação, tá? E tudo dentro da língua portuguesa, como qualquer ciência, é estudado, é destrinchado, é definido. E a gente precisa entender quais são as definições, como se constrói esse predicado. Tá bom? Tá junto nessa? Então vamos ao seguinte. A senhorinha eu gosto da senhorinha, né? A senhorinha fofoqueira, que eu sempre falo, né? Tudo bem que essa senhorinha tá com cara aqui de muito boazinha, mas no fundo ela é fofoqueira, tá, gente? Não engana, não. A senhorinha da minha rua saiu assustada para a casa dos filhos. Atenção! Identifiquei o verbo. Saiu. Opa, quem saiu? Quem saiu assustada para a casa dos filhos? Foi o Papai Noel? Foi, sei lá quem? O Carrapato? Não, foi quem? A senhorinha da minha rua. Tá? Quem é o núcleo desse sujeito? Senhorinha. Aí eu tenho aqui tudo os adjuntos adnominais, que nós vamos ver lá para frente os adjuntos adnominais. Tá beleza? Então o núcleo é senhorinha, o meu sujeito é senhorinha. Quem saiu assustada para a casa dos filhos? A senhorinha da minha rua. Núcleo, senhorinha. Olha ela aqui, que bonitinha. Ela que saiu. Mas eu não estou estudando mais essa parte aqui, ó, do sujeito, né? Que nós já vimos isso, não é não, turma? A gente está vendo qual parte? Vamos começar a analisar essa parte aqui, ó. Saiu assustada para a casa dos filhos. Esse predicado, como ele pode ser definido, como ele pode ser estudado, isso tudo é muito importante. De boa na lagoa? Antes de tudo. Antes de tudo, é uma música com antes de tudo? Isso não é uma música bonita, né? Antes de tudo. Não sei se existe, mas é um tema de música bem legal, antes de tudo. Vou fazer uma música. Eu tenho, quando eu falo de predicado, né? Quando eu estou falando dessa parte dos termos essenciais,
eu tenho que entender uma coisa, você precisa entender algo, meu jovem, tá? Lá no sujeito, a nossa construção era sempre na definição, na identificação. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. Mas aqui a gente tem que ter uma noção, que é o quê? Antes de tudo. O quê? A predicação verbal. Então, dentro desse predicado, a gente precisa ter, dentro do estudo do predicado, né, desse estudo da sintaxe, se referindo ao predicado, a gente tem que ter cuidado com a predicação verbal, a véia de novo apareceu, e depois com os tipos de predicado, tá? Então, tem a galera que fica querendo, meu Deus, qual é esse predicado? É nominal, é verbal, é verbo nominal, aí fica preocupado com isso aqui, só que você nunca vai entender o tipo de predicado se você não dominar, se você não saber identificar qual é a predicação verbal, tá bom? Então qual é a tua preocupação antes de tudo? Antes de tudo, predicação verbal, viu, galerinha? Então, não coloca a tua dúvida naquilo que é fácil. A galera tem dúvida em tipos de predicado porque não sabe o que é predicação verbal. Beleza? Estamos juntos? Por que que predicação verbal é estudado dentro de sintaxe e não lá dentro de verbo? Professor, por que que eu fiquei na aula de morfologia com a tia Denise, com a professora Denise, 5 aulas? 5 aulas, meu Deus do céu. Deixa eu beber uma água aqui. Eita, que foi lá na goela. A água. Por que que ela não falou de predicação verbal? Porque predicação verbal a gente estuda dentro da sintaxe, tá? Porque é o verbo e aquilo que vem depois do verbo, não é só o verbo. Então, predicação é aqui dentro desse grupo aí da sintaxe, esse estudo maravilhoso. Vamos lá, então? Tá preparado? Então, nessa primeira aula, esquece tipo de predicado, que eu não vou falar contigo sobre tipo de predicado, a gente vai conversar sobre isso aqui, ó. Predicação verbal. Simbora! Predicação verbal, que também aparece como transitividade verbal. Talvez você conheça esse nome como transitividade verbal, já subiu aquele frio na coluna, né? Que você já sabe do que eu vou falar. É igual quando a gente está no dentista, a gente já sabe que o abençoado vai ligar aquele motorzinho, tu já começa a se estremecer, não é verdade? Quem mandou ter dente podre? Vai escovar o dente. Então eu tô falando aqui de transitividade, você já sabe que eu vou falar de verbos intransitivos, verbo transitivo direto, verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo de WhatsApp, brincadeira, não existe. Não é WhatsApp. E verbo bitransitivos. Então, se você tem esse pavor, não adianta você ficar com medo e empurrar isso com a barriga. Você precisa entender, tá bom? Então, o que que é a predicação verbal? Chama-se de predicação verbal o modo, olha só que lindo, pelo qual o verbo forma o predicado. Ó, que coisa linda. Então, nós vamos olhar para a construção do predicado, olhando sempre para o verbo, porque Deus, nosso Pai, já falou, irmãos, amém, aleluia, que no princípio o verbo. Então, antes de tudo, a Bíblia já te fala, Deus está te dando conselho de análise sintática. Começa pelo verbo. No princípio o verbo, já que Deus falou quem vai ser contra. Não é verdade? Essa gramática não cai na referência bibliográfica. É a gramática divina. Chama de predicação verbal o modo pelo qual o verbo forma o predicado. Então a gente vai começar a analisar esse pedaço, ok? Já analisei o sujeito, vou analisar o verbo, essa predicação verbal, e eu quero uma análise, né? Uma análise clínica. Será que como é que esse verbo, ele construiu esse predicado? Esse predicado precisou de um complemento? Esse verbo exigiu um complemento? Esse complemento tem preposição? Esse complemento não tem preposição? O verbo nem precisa de complemento, ou seja, o verbo nem é um verbo que transmite ação. A gente precisa analisar isso tudo, tá? Então vamos com calma, porque isso é muito importante. Então, falando sobre transitividade verbal, a gente tem o quê? Há verbos que por natureza, por que por natureza? Porque Deus quis, tá? Tem sentido completo, podendo por si mesmo construir o predicado. São os verbos de predicação completa denominados intransitivos. Olha, esse bonde do intransitivo, eles são os marrentos, entendeu? Morador da Barra da Zona Sul, que não precisa de nada de ninguém. Eles, por si só, existem, dão um enunciado completo do predicado, tá? Eles não dependem de complemento, não precisa de preposição, os caras são sinistros. São os que a gente chama de verbos intransitivos. Olha só, prefixo in, transitivos. Não tem transitividade, esse verbo ele é estático. Esse verbo não precisa de complemento, o enunciado é completo. Quer ver só? As flores murcharam. Olha o verbo aqui, o verbinho. Murcharam.
Você precisa de algum complemento para entender essa noção verbal? Você precisa saber quando a flor foi... Quando eu posso até colocar outras observações, eu vou falar aqui mais tarde. Precisa de algum complemento para esse sentido ser completo? Claro que não. As flores murcharam, ok, você entendeu. Se você estava triste, você vai chorar porque você não queria que as flores murchassem. Tá bom? Hoje é dia dos namorados. Tô gravando aqui no dia do namorado. Se você não ganhou flor, não tem problema. Que você não vai ter nem esse problema de murchar porque você nem ganhou. Tá bom? E os animais correm. Os animais correm. Por que os animais correm? Mas quando que os animais... Não interessa. A informação ela já foi passada e você consegue entender. Os animais correm. Vamos analisar tudo. Quem é que corre? Os animais. Sujeito. Sujeito simples. Beleza? Correm. Um pontinho. Pontinho. O verbo intransitivo, ele é tão sinistro que ele acaba o enunciado, a informação, o entendimento é suficiente só com o verbo. E por isso que eles são intransitivos. Eu não tenho nenhum complemento aqui. Tá, beleza? As folhas caem, né? Passa o inverno, tem calor, chega o verão. Tá calor, né? O calor aquece minha emoção. É a música, tá? As folhas caem. Todos chegaram ao teatro ontem. Opa! Aí caiu na prova. Aí pergunta, esse verbo chegar, todos chegaram ao teatro ontem. Pera aí. Filma o quadro aí. Que letra horrorosa. Vou fazer uma letra bonitinha aqui. Todos chegaram. Preste atenção, gente. O meu predicado, ele vai ter outras informações. Ele pode ter um adjunto adverbial, tá? Ele pode ter um predicativo, ele pode ter outras coisas. Mas a gente precisa olhar para o verbo e depois olhar para o que vem depois. Preste atenção. Se eu te digo assim, ó, todos chegaram, eu te pergunto, quem chegou? Todos. Tá? Todos é o quê? O meu sujeito. E só sobrou chegaram. Chegaram é o meu predicado. Beleza? Até aqui tudo bem. Olhando para esse verbo, se eu chego para você assim, ó, todos chegaram, já é o suficiente. Tá bom? Só que aqui eu tenho uma outra informação. Deixa eu colocar de azul. Todos chegaram ao teatro ontem. Preste atenção, gente. Todos chegaram ao teatro ontem. O meu predicado, ele aumentou, tá? Mas esse verbo aqui, antes, ele era um verbo intransitivo. Eu coloquei duas informações que chegaram ao teatro e ontem. Essas informações aqui não são complementos do verbo, são adjuntos adverbiais. Falou? Se você é um estudante já do segundo ano aí que você tá, o terceiro que você já passou para o adjunto adverbial, você vai entender melhor. Se você, né, é o primeiro ano estudando, você não lembra de adjuntos adverbiais, isso pode te confundir. Então a gente tem que saber que tipo de informação é essa. Essa informação aqui, ó, ao teatro. Vou fazer assim. E ontem. São aquelas informações de fofoqueiro que a gente fala. Não é essencial, não é fundamental eu dizer isso aqui. Chegaram ao teatro ontem. Isso aqui é uma informação a mais, falou? O verbo, ele continua sendo intransitivo. Essa informação que chegaram ontem do teatro, chegaram ao teatro ontem com a família, chegaram com o teatro de bicicleta, todas essas informações a mais são adjuntos adverbiais, tá? Estão dentro do predicado? Sim, mas não alteram a questão do verbo ser a transitividade do verbo. O verbo continua intransitivo. Se eu coloco assim, ó, as flores murcham... Cadê o pano de meleca? O pano de meleca da Gisele. Se eu falo, ó, eu coloquei ali no quadro o seguinte, as flores murcharam. Olha só, vamos para a nossa análise sintática desse período curtinho aqui, que é uma benção, né? Então vamos lá. O que murchou? Aí você me responde o quê? As flores. Então flores é o meu sujeito. E murcharam é o meu predicado. Beleza? Esse predicado aqui, ele está sendo formado por um verbo. Esse verbo é um verbo intransitivo. Por que esse verbo é intransitivo? Porque ele não precisa de nenhum complemento para ele fazer sentido. Só esse sentido aí, minha cara tá bem grandona, né? Tá até tampando aqui. As flores murcharam. Esse sentido aqui desse verbo não precisa de complemento. Agora, se você quer falar, porque você é aquela pessoa bem
E detalhista, né? Você quer falar, olha só, as flores murcharam ontem no quarto. Só isso aqui. As flores murcharam ontem no quarto. Essa informação aqui e essa informação aqui são informações acessórias, são adjuntos adverbiais, tá? O adjunto adverbial não vai mudar a transitividade do verbo. O verbo continua sendo intransitivo. Olha aqui. As flores murcharam. Os animais correm. Os animais correm no zoológico. Os animais correm na selva. Os animais correm no centro de Campo Grande. Não interessa. O que interessa é que eles correm ou não. Beleza? Esse verbo é intransitivo, o sentido dele é completo. Então não confunda complemento verbal com adjuntos adverbiais. Tranquilo? Então vamos lá, apagando o quadro. Música para apagar o quadro. Vamos lá. Depois do resgate, eles certamente sobreviverão. Sobreviverão, ponto. O sentido está completo. Se eu chego aqui e falo assim, ó, a loja fechou. Todo mundo entende. Todo mundo entende o que eu quis dizer, tá? Agora se eu digo assim, comprei. Opa. Você vai perguntar logo, comprou o quê? Não é verdade? Entendeu a diferença? Alguns verbos não têm sentido completo, te aguçam a curiosidade. Agora, se eu coloco um adjunto adverbial, por exemplo, a loja fechou depois da enchente. Esse depois da enchente não é complemento, é o adjunto adverbial. Tá beleza? É aquilo que eu falei, se você está revisitando a gramática, isso é mais fácil para você entender. Se é a primeira vez que você está fazendo esse estudo, a gente vai entender isso quando a gente estiver analisando a sintaxe toda. Então, beleza? Observações. Os verbos ir, chegar, voltar, regressar, partir, retornar, morar, residir, tudo que tem a ver com transitividade e residência, tá? Exigem aparentemente um objeto indireto. Mas são especificadores de lugar, então são adjuntos adverbiais. E eles precisam de um especificador de lugar e não de um complemento. Então o que eu quero dizer? Deixa eu ver se eu botei algum exemplo. Se eu falar assim, ó, cheguei na escola. Parece que na escola é um objeto indireto, mas ele na verdade é um verbo intransitivo e esse a escola é um especificador de lugar. Atenção! Atenção com o quê? Com os verbos que têm noção de residência e de transitividade, de ir, chegar, voltar, regressar, beleza? Observação 2. Certos verbos intransitivos podem ser transitivos dependendo do contexto. Gente, tudo depende do contexto. Eu não posso chegar e falar assim pra você, ó, o verbo ir sempre vai ser, nunca mais vai ser intransitivo, nunca mais ele não vai ser, acabou. Sempre tem esse cuidado de catalogar tudo de uma vez só, isso é muito perigoso, tá? Não existe esse sempre na língua portuguesa. Existir deve até existir, mas eu não gosto de falar isso não. Ó, vou dormir cedo. Eu chego em casa e falo assim, vou dormir. Interessa, tá? Você já entendeu, você não precisa mais de complemento. Eu quis botar uma informação, vou dormir cedo, beleza. Agora lá embaixo, vou dormir um sono profundo. Eu vou dormir o quê? Eu vou dormir isso, um sono profundo. Então aqui o contexto tirou esse verbo de intransitivo para um verbo transitivo direto. Atenção! Muitas vezes o verbo intransitivo virá acompanhado de um termo que exprime uma circunstância. Circunstância, anota isso, circunstância. Pode ser de tempo, pode ser de modo, pode ser de lugar. São exemplos, né? Os chamados adjuntos adverbiais, ou de um termo que exprime um atributo. O verbo intransitivo também pode vir com um atributo, pode vir com um adjunto adverbial ou com um predicativo, tá? Uma qualidade, um atributo desse sujeito. Isso, no entanto, não altera o seu caráter intransitivo. Gente, preste atenção, é aquilo que eu coloquei no quadro, tá? Se eu coloquei o verbo intransitivo, acabou, eu sei que esse verbo é intransitivo, mas eu coloquei uma informação de lugar, eu coloquei uma informação de modo, eu coloquei qualquer noção que os advérbios podem trazer, não vai mudar, essa circunstância não vai mudar a transitividade do verbo. O verbo vai continuar sendo intransitivo, tá? E os predicativos do sujeito também, olha só esse exemplo. Os alunos saíram felizes. Sair, o verbo sair é intransitivo, nesse caso aqui. Mas eu estou falando como os alunos saíram. Eles saíram felizes. É um atributo de quem? Do sujeito. É um predicativo do sujeito. Então significa que se tem alguma coisa depois do verbo, é um complemento, esse verbo é transitivo direto ou indireto. Nada a ver. O verbo vai continuar sendo intransitivo,
Porém, eu tenho aqui um predicativo do sujeito, tá bom? Ou você acha que tudo na língua portuguesa é isso assim, pequenininho? Claro que não, na tua prova você vai examinar períodos, orações enormes, tá? Preste atenção nisso. Luísa Porto sumiu de casa. Tadinha, sumiu. Luísa sumiu. Informação já é suficiente. Agora eu coloquei sumiu de casa. Esse de casa aqui, ele não é uma informação essencial, é uma circunstância de lugar, é um adjunto adverbial, tá? Eu posso colocar aqui de casa com a amiga de maneira imprudente, nananana, e não vai mudar a questão do verbo sumir ser um verbo intransitivo. Beleza? Tudo bem? Se não tiver também, você vai responder como, né? Botei aqui, ó, feliz e bonitinho aqui, esse negocinho aí. Características dos verbos intransitivos. Então, eles possuem conteúdo semântico. O que é isso? Eles têm significado, tá? Um verbo intransitivo, ele suficiente compõe o predicado, tá beleza? Sem precisar de um complemento. Não precisam de complemento, pois são capazes de dar uma informação completa a respeito do sujeito. Eles são sinistros, eles fazem o trabalho sozinhos. Sabe aquela pessoa que não gosta de trabalho em grupo? Deixa que eu faço sozinho, é ele. São capazes de sozinho construir o predicado. Então, o predicado é todo construído pelo... Todo não, né? Mas ele pode construir todo o predicado, tá? Então, intransitivo, sem complemento, tá beleza? Alguns verbos essencialmente intransitivos, ó. Anoitecer, crescer, brilhar, a planta cresceu. Acabou. Acabou aí. Preciso mais de informação. Ah, eu quero botar um monte de predicado, de adjuntos adverbiais. Contigo mesmo. Mas a informação suficiente e essencial termina ali, tá beleza? Brilhar, ir, agir, nascer, latir, rir, tremer, brincar, chegar, vir, mentir, suar, adoecer e etc. Beleza? Ó, caramba, só. Se não tá, volta aí no YouTube, problema é teu. Verbos agora transitivos. Gente, olha isso. Eu tô falando do intransitivo. Se o intransitivo não precisa de complemento, é sinal que o transitivo, ele vai ter o quê? Ele vai ter o complemento, galera. Falou? Ele vai ter complemento. Então você leu intransitivo sem complemento. Você leu transitivo com complemento. Ó, que simples. Só que a gente precisa conhecer como é a estrutura desses verbos. Vamos lá. São verbos que, não tendo sentido completo, coitados, eles ainda não têm sentido completo. A vida deles não tem um sentido, né? Necessitam de um complemento para que possam construir predicado. Vamos lá ver? Transitivos direto. Então aqui, nos verbos transitivos, eu vou ter o quê? Qual a informação principal sobre os verbos transitivos? São verbos que precisam de complemento. O intransitivo não precisa de nada. Nada e ninguém. Agora, transitivo direto precisa de um complemento. Esse complemento pode aparecer de duas formas. Um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Vamos lá. Transitivos direto. Exige complemento sem preposição obrigatória. Ou seja, o verbo transitivo direto, ó, por que ele é direto? Ele não precisa de preposição. Beleza? Os alunos compraram livros. Ai, bom, né? O aluno que compra livro para estudar, né? Maravilha. Deixa eu voltar aqui. Os alunos compraram. Chegou assim, ó, chegou aqui. Gente, os alunos compraram. Você vai perguntar lá, compraram o quê? Compraram livros. Esse verbo aqui, vamos pro quadro, porque eu não posso rabiscar a televisão, né? Os alunos compraram livros. Vamos analisar essa bagaça aqui. Quem comprou livro? Pergunto, né? Os alunos. Então aqui eu tenho o sujeito. E aqui, galera? Aqui eu tenho o meu predicado. Lembra que a predicação verbal é a gente analisar como é que esse predicado ele foi construído? Vamos olhar para o verbo e perguntar, verbo, como é que você construiu essa praga? Então o verbo é verbo comprar. Quem compra? Compra o quê? Alguma coisa. Certo? Então o que os alunos compraram? Os alunos compraram livros. Esse verbo pediu complemento? Claro que pediu. Se ele pediu complemento, ele é um verbo transitivo.
Não é isso? Transitivo é aquele que pede complemento. Esse verbo transitivo é direto ou ele é indireto? Tem o preposição aqui? Tu tá vendo alguma coisa aqui? Claro que não tem nada. Tá vendo? Nada. Então ele é transitivo direto. Verbo transitivo direto. E qual é o nome desse termo aqui? Se o verbo é transitivo direto, aqui eu tenho um objeto direto, que a gente vai estudar também lá pra frente. Tá entendendo? Muito simples, galera. Olha só. Separei, destrinchei a praga. Eu não tô aqui nem interessado no sujeito, vamos esquecer o sujeito aqui por enquanto, só para analisar o predicado. Eu quero ver como é que esse predicado foi construído. Compraram, quem compra, compra alguma coisa. Esse verbo pediu. É diferente de eu falar assim, ó, a flor morreu. E dizer, comprei uma flor. Estão vendo a diferença? Tem uma diferença de um sentido completo ou não. Aqui esse verbo não consegue me trazer um sentido completo. Tudo bem? Até agora, você não tá... Ó, eu não quero saber de ninguém aí acelerando o YouTube não, tá? Pra aula ser mais rápida não. Que aí eu já falo rápido, tu acelera o YouTube, ó que praga. Por que os homens destroem assim a natureza? Oh, por quê, né? É uma pergunta. Porque quem destrói, destrói o quê? Alguma coisa. Destruiu a natureza. Destruiu isso. Falou? Estão entendendo aí? Ou não? Ah, mas o que esse assim tá fazendo aqui? Um adjunto adverbial que eu posso colocar onde quiser. Tudo bem, gente? Outro exemplo aqui, deixa eu pegar meu controle. Os alunos amam as aulas do professor Gustavo. Isso aí foi uma informação que eu peguei no ar, né? Então vamos botar aqui essa frase linda. Os alunos amam as aulas do professor Leôncio. Gustavo. Seguinte, vamos lá, você pega a sua caneta vermelha junto comigo aí, pega aí, pega na caneta. Vamos lá. Os alunos amam as aulas do professor Gustavo. O que Deus te ensinou na Bíblia? No princípio, o verbo. Então você vai no verbo. Amam. Aí você pergunta, verbo, quem é que ama? Quem é que ama? Os alunos. Esse aqui é o sujeito, não é verdade? Só que eu não estou hoje um pouco preocupado com o sujeito, não. Estou preocupado com o predicado. Amam as aulas do professor Gustavo. Se eu chego para você, poxa, os alunos amam. O que você fala? Ama o quê? Amam o quê? Se tu faz essa pergunta, amam o quê? Já é sinal que o verbo ele não te deu um sentido completo. Ele precisou de um complemento, tá? Amam as aulas do professor Gustavo. Deixa eu pegar o azulzinho aqui. Eles amam isso aqui, ó. Tá bom? Então esse verbo, ele é transitivo ou intransitivo? Ele é transitivo, porque ele precisou de um complemento. Esse complemento tem preposição ou não? Esse a aqui é preposição ou é artigo? Você tem... Deixa eu só falar um negócio aqui, já aproveitando. Meu caro aluno, Adriano, dá um zoom aqui na minha carocha. Quando eu digo que não tem que memorizar, é porque não precisa tanto. Pronome oblíquo átono, você não precisa ficar... Não precisa. Agora, preposição, você tem que estar memorizado. Não sei se você vai fazer música, se você vai fazer funk, se você vai fazer poesia, não sei, se você vai tatuar no seu braço, não sei. Mas você precisa saber quais são as preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre. Inventa teu jogo e vai. Falou? Mas você precisa saber quais são as preposições. Você precisa saber diferenciar um artigo definido de uma preposição. Beleza? Isso aí, ó, já estamos na aula aí. Se tu tá aí, ó, tu não tá com dúvida, tu tá com dívida. Beleza? Dúvida e dívida. Isso aqui é uma dúvida. Ah, não sei fazer a diferença de artigo para preposição. Então tu não tem dúvida, tu tem dívida. Vai pagar tua dívida lá com a morfologia, depois tu volta aqui. Assiste a aula de preposição, assiste a aula de artigo, depois tu volta aqui. Falou? Então se esse verbo não tem sentido completo, ele é um verbo transitivo. Eu olho aqui, tem preposição nessa bagaça aqui? Daqui para cá tem preposição? Não! Se então é direto, porque não tem preposição. Beleza? E isso tudo aqui é o quê? Meu objeto direto. A gente vai ver o objeto lá pra frente. Só quero que você saiba, eu só quero que você saiba. Hoje, né, Adriano, dia dos namorados, né? Tá todo mundo aí apaixonado. Eu quero que você entenda o que é uma predicação verbal. Esse verbo é transitivo direto porque ele não tem sentido completo e porque ele precisou de um complemento que está sem preposição. Beleza? Observações. O verbo transitivo direto transita, ó que lindo. Ó que lindo.
Por que esse nome é transitivo? Porque ele transita, ele anda, Adriano, ele passeia. Só que ele não está baseando por causa do coronavírus, né? Mas o morador de Campo Grande tá transitando, não é verdade? Sem máscara. Ele tá segurando na mão de Deus, mas Deus vai largar. Eu não vou... Que isso, né, Gustavo? Vai falar que Deus vai largar Deus. Eu não vou falar uma coisa dessa. Os verbos transitivos transitam. Eles passam para a voz passiva. Olha que maravilha. Vamos ver esses exemplos aqui? Os alunos compraram livros. Vamos transformar essa voz ativa em voz passiva. Você já teve essa aula também aqui. Tenho certeza, com o verbo. Então eu sei que o meu objeto direto vai virar o meu sujeito e o meu sujeito vira o agente da passiva. Então, livros foram comprados pelos alunos. Olha que coisa linda, né? Vamos colocar no quadro aqui, hoje a aula precisa ser explicadinha, né? Os alunos... Vai ficar aí 4 horas de aula. Se vira para subir esse vídeo aí. Os alunos compraram livros. Que lindo, né? Os alunos dedicados. E agora eu quero transformar a voz passiva. Livros foram comprados pelos alunos. O que mudou? Muda a minha vida. Isso aqui, ó, veio pra cá. Regra de 3. Quem falou que regra de 3 não tem em português? Se ferrou. Então, o que era objeto direto aqui virou sujeito. E o que era sujeito aqui virou o agente da passiva. Ai, que lindo isso, lindo. Eu só consigo fazer uma proeza dessa com verbos transitivos direto. Então, tu tá lá na prova. Caiu um verbo, a prova tá perguntando. Qual é a predicação desse verbo? É transitivo direto, é intransitivo, é verbo de ligação, é o que essa praga? Pô, tô achando que é um verbo transitivo direto. Tu tá lá, né, naquela tua análise, comendo teu frango assado que tu levou pra prova, aquela tua cesta básica. Qual é uma dica para você saber realmente se isso aí é um verbo transitivo direto? Manda para voz passiva. Conseguiu transformar isso em voz passiva? Consegui, professor. Verbo transitivo direto. Tá beleza? Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, lo, la, las, no, na, no, nas, todos esses pronomes aqui, eles também funcionam como objeto direto. E eu tenho certeza que eu falei isso na aula de pronomes oblíquos, tá? Pronomes retos oblíquos. Se você está participando do Zoom, você tem certeza dessa aula. Tem videoaula aí sobre isso também, a função sintática dos pronomes oblíquos átonos. De boa na lagoa? Os verbos, né? Que são, na maioria dos casos, transitivo direto. Abençoar, achar, achei. Tu chega assim, achei! Achei, meu Deus! Aí eu te pergunto, achou o quê? Achei o tesouro. Achei o dinheiro na rua. Muito bom achar dinheiro na rua, né? Pena que nunca mais me aconteceu. Avisar, abraçar, comprar, castigar, contrariar, convidar, desculpar, dizer, estimar, elogiar, entristecer, encontrar, ferir, imitar, levar, perseguir, prejudicar, receber, saudar, socorrer, etc. Lembrando sempre, galera, do contexto, tá? Então fica de olho aí. Olho no gato. Olho no pulo do gato. E os transitivos indiretos? Vamos analisar nome por nome. Olha, eu tô doido para aquela televisão assim, daqueles professores que rabiscam a televisão assim. Será que eu vou ser demitido se eu fizer melhor? Não testar. Transitivos diretos. Eu sei que os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento. Se o transitivo direto é aquele que não precisa de preposição, significa que os indiretos precisam de preposição. E você, aluno? Deixa eu ver meu pertinho. Já decorou as preposições? Não, o problema é teu. Se você decorar as preposições, memorizar para ficar mais bonito, mais pedagógico, não é mais Paulo Freire, memorizar, a tua vida está quase 100% andada em toda a sintaxe. Memoriza. Falou? Exigem complementos com preposição obrigatória. E o nome desse complemento é o objeto indireto. Realmente concordo com você. Vamos para o quadrito. Realmente concordo conforme ser. Concordo com você. O que Deus diz? Vai para o verbo. Vamos para o verbo. Realmente concordo com você. Eu concordo com você. Não é mesmo? Qual é o nome desse tipo de sujeito aí? Sujeito elíptico, né? Ele está meio assim, tentando se esconder, mas eu consigo por conta das desinências.
Concordo com você. Eu chego assim e falo assim, concordo. Depende do contexto, né? Dependendo do contexto, eu posso falar assim, concordo. Mas sem contexto, eu chego assim, concordo. Concordo com quem? Concordo com você. O complemento é você. Olha que lindo, ficou até poético, né? O complemento é você nesses dias dos namorados. Só que entre o verbo e o complemento, eu tenho a preposição a, ante, após, até, com, contra, de, desde. Então, com é uma preposição. Então, esse verbo pede complemento? Pede. Então, ele é um verbo transitivo. Esse complemento tem preposição? Ies. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Viu? É simples, galera. É simples. Não confunda o que não precisa ser confundido. Tá beleza? Concordo com você. Populares assistiram a cena e aparentemente apáticos e neutros. Quem assistiu? Os populares. Assistiram o quê? A quê? A cena aparentemente apáticos e neutros. Quem assiste, o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede sempre a preposição a. Então você sempre vai assistir a alguma coisa. Ah, eu vou assistir ao filme do Aladdin, que é muito bom. Por causa de quê? Como diz a Brit do Tô de Graça. Causa de quê? Eu botei ao, porque filme é um substantivo masculino. Só que ali assistiram a cena. Lembra? Sempre o verbo assistir exige a preposição a. Só que cena é um substantivo feminino. Então eu coloco um artigo feminino. Mas isso existe? Você sabe que não existe, que tu não é aluno burro, tu não tá dormindo na praça, eu coloco a crase, tá? Então aqui esse complemento, assistiram a quê? Assistiram a cena aparentemente apáticos e neutros. Esse A tá com crase, por que esse A tá com crase? Esse A tá com crase porque tem um artigo e uma preposição aí. Tem preposição? Tem. Qual é a primeira preposição da musiquinha? A, ante, após, até. Já tem o A, então é preposição, complemento com preposição. Do que eu mais gostava era do tempo do retiro espiritual, né? Retiro espiritual é aquela coisa que você vai ficar às vezes, no carnaval, pra tu não ficar aí com fogo nas partes íntimas, tu vai pro retiro. Não é verdade? Eu gostava, quem gosta de alguma coisa, eu gostava era esse verbo aqui, né? Um verbo que está reforçando, depois a gente vê isso aí. Eu gostava do tempo de retiro espiritual. Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? Eu gosto de alguma coisa. Então eu tenho o gostar, eu tenho a preposição e eu tenho a coisa que eu gosto. Ó, o verbo, a preposição e a coisa que eu gosto. Então esse complemento aqui, que eu chamei de coisa que eu gosto, ele pediu preposição? Pediu preposição. Preposição de, a, ante, após, até, com, contra, de, desde. Então tem também de. Desinteressa-se totalmente de você. Quem se desinteressa? Olha que forte, né? Esses dias dos namorados, atenção. Quem se desinteressa, desinteressa de alguma coisa. Me desinteressei do filme, me desinteressei da série, me desinteressei do livro, tá? Então o verbo desinteressar pede preposição e essa pede complemento e esse complemento é com preposição. Ó. Nem sonho chegou a aspirar tal emprego. Chegou a aspirar tal emprego. Ah, chegou a aspirar. Por que eu botei isso aqui? Peraí. Nem sonho chegou a aspirar. Chegou a isso, tá? Toda vez, gente, que o verbo for chegar, esses verbos de movimento, a gente sempre usa a preposição em. Cheguei em casa, cheguei no shopping, né? Cheguei na feira, cheguei no curso, cheguei... Todo mundo usa a preposição em. Por isso que eu estava perguntando, por que eu coloquei isso? Porque eu lembrei que eu tinha uma informação importante para te dar. O verbo chegar sempre vai pedir a preposição a, tá bom? Quem chega, ó, cheguei ao shopping. Esse é o correto, ó, ao. Cheguei no shopping, não. Cheguei a casa. Ah, cheguei em casa, cheguei na casa, cheguei a casa. Olha que lindo, cheguei a casa. Eu sei que é diferente, mas é o certo, tá? Deixa eu apagar aqui que tá muita coisa. Então vamos recapitular? Eu tenho uma foto aqui que ela é maravilhosa. Olha isso, gente, que coisa didática. Verbo transitivo direto.
Olha só que coisa linda. Eu tenho esse ser aqui, isso aqui é o verbo, né? O verbo e o complemento é o copinho, né? Cheio d'água. Ai, que delícia. Deu até uma sede aqui. Vou beber até uma aguinha. Então vamos lá. O verbo tá indo correndo, cheio de sede pro complemento. Foi direto, meu irmão. De boa. Verbo sem complemento. Agora, transitivo direto. O verbo vai pro complemento sem a preposição. Agora embaixo. Verbo transitivo indireto. Tá o verbo querendo beber água, mas quem tá embarreirando? Sobe a preposição. Tá? Transitivo direto. O verbo vai direto pro complemento. Transitivo indireto. O verbo passa pela preposição, depois vai pro complemento. Vamos ver os exemplos ali. Eu preciso beber água. Beleza? Embaixo, em cima, embaixo. Vocês estão fazendo atividade física, alunos? Porque eu não tô. Eu preciso de um copo. Ai, tô até cansado. Eu preciso de um copo d'água. Então eu tenho o verbo precisar em duas ocasiões, dois contextos, né? Eu preciso, vamos esquecer o sujeito, o eu aqui você já sabe que é o sujeito. Eu preciso. Precisa de quê, professor? Precisa de quê, Gustavo? Preciso beber água. E embaixo, eu preciso de quê? Preciso de um copo d'água. Deixa eu tirar o cabeção na frente. Preciso beber água. Preciso de um copo d'água. Tem aqui o verbo... Vou tentar uma cadeirinha aqui, né? Tô velho, né, gente? Eu preciso beber água, eu preciso de um copo d'água. Observe. O verbo precisar em duas situações. Uma situação, ele é transitivo direto e outra, ele é transitivo indireto. Vamos analisar para ver qual é qual. Quem é quem? Eu preciso beber água. Oh, que bonito, beber água, não é para não dar pedra no rim? Então, olha o complemento. Beber água. Esse complemento tem preposição? Não, eu não tenho preposição nesse complemento. Então esse verbo aqui, ó, ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Olha, esse complemento que eu chamo de objeto é um objeto que foi colocado sem a preposição. Aqui tá zerado, ó, tá bonitinho, não tem nada. Agora quando eu falo eu preciso eu preciso de um copo d'água, olha o complemento, um copo d'água, mas quem eu tô ali? O guarda, ó. Stop. Filma ali o guarda, Adriano. Por favor. Olha o guarda ali. Olha esse guarda. Eu preciso de um copo d'água. Qual é o nome do guarda? Preposição, professor Girafales. Preposição. Agora vai dar aquela coisa, né? Qual é o nome? Isso. Focou bem lindamente. Eu preciso de um copo d'água. Eu tenho um complemento, mas antes do complemento eu tenho a preposição. Tá beleza? Tá morrendo? Eu preciso de um copo d'água. Entendeu? Aí qual é a diferença? Agora eu tenho um bizu. Não é porque professor de curso tem que ter bizu. Senão não é um professor de curso. Tem que ter bizu. Toda vez que você conseguir trocar o objeto... Olha, atenção, é que o sábio... tem aquela monja, né? Monja Coen, agora o monge Felizar. Toda vez que você conseguir trocar o teu objeto direto pela palavra isso, é um sinal de Deus que é um objeto direto. Então, eu preciso beber água. Eu preciso isso. Tá bom? Eu preciso de um copo d'água. Embaixo, eu posso falar assim, ó, eu preciso isso? Não dá, não dá. Você fala o quê? Eu preciso disso. Toda vez que você conseguir trocar o objeto inteiro por disso, ou por nisso, ou qualquer preposição mais isso aqui é um mais, tá? É sinal que é um objeto indireto, tá? Então, vamos voltar aqui para você ver como é que esse bizu funciona. Volta. Opa! Os alunos compraram livros. Eu falei para você que se você trocar o objeto pela palavra isso, vai dar certo. Os alunos compraram livro, os alunos compraram isso. Opa, funcionou. Objeto direto. Por que os homens destroem a natureza? Por que os homens destroem isso?
Deu certo? Deu certo, objeto direto. Os alunos amam as aulas do professor Gustavo. Eu troco isso aqui tudo só por uma palavrinha. Isso. Os alunos amam isso. Troquei isso tudo aqui, ó, de vermelhinho. Só isso tudo pela palavra isso. Deu certo? Deu. Por quê? É um objeto direto. Se eu tenho objeto direto, o verbo é transitivo direto. Agora vamos ver com os intransitivos. Concordo com você. Não assistiram a isso. Eu quero uma com D. Eu gostava era do tempo do retiro espiritual. Eu gostava isso ou eu gostava disso? Eu gostava disso. Eu consigo trocar tudo. Ó. Retiro, do tempo de retiro espiritual, eu consigo colocar a palavrinha disso. É um sinal de Deus que é um objeto indireto. Se é um objeto indireto, o verbo é transitivo indireto. Concordo com você. Você pode falar assim, concordo isso? Claro que não. Então não é transitivo direto. É transitivo indireto. Concordo com isso. Lembra aqui, ó? Deixa eu até apagar e escrever mais bonitinho. Qualquer preposição mais a palavrinha isso vai ser objeto indireto. Ai, professor, mas eu nem sei a preposição. O problema é teu. Vai decorar, memorizar as preposições. Falou ou não? Então, grava isso aqui na tua vida. O verbo transitivo direto, ó, o guarda é a preposição. Em princípio, os verbos transitivo e indireto não comportam a voz passiva, tá? Aquele bizu de transformar em voz passiva é só para os transitivos direto. Em geral, né? Também encontro pronomes oblíquos átonos para os transitivos indiretos. Se eu tenho pronome oblíquo átono para os diretos, eu também tenho para os indiretos. Quais são eles? Lê, lês, a ele ou a eles. Também pode. O sentido do verbo muda se a preposição ou a transitividade dor alterada. O que é a dor alterada? Aquela dor que você sente. Mentira, isso aqui era for alterada, tá? For alterada. A gente vai ver isso lá na frente quando estiver em regência, para não confundir nada agora aqui a cabeça. Enquanto você dá uma bisoiada aí nos principais verbos transitivos indiretos, eu vou pagando o quadro. Música para pagar o quadro nesse dia dos namorados. O tempo passou e eu só fiquei calado. Não deu pra tirar do pensamento. Essa é forte. Vamos lá. Um negócio... Esses verbos aí são, né? Sempre a gente tem que observar o contexto, mas são transitivos indiretos. Assistir, anuir, aspirar, tá? Abusar. Abusei da sua boa vontade. Eu abusei isso ou abusei disso? Abusei disso. Disso o quê? A sua boa vontade. Troquei todo o objeto direto pela palavra, só pela palavrinha disso, tá? E eu tenho também a fusão, né? Um dia tava lá o verbo transitivo direto, dando bobeira, né? A verbinha, mexendo o cabelo, chegou o verbo transitivo direto, ele jogou o papo, e eles tiveram um filho, nasceu o verbo transitivo direto e indireto. São os que usam os dois objetos, um direto e um indireto, concomitantemente. Gente, essa palavra aqui é a coisa mais linda, né? Para você botar na sua redação. Quem usou foi você, Gala, peguei porque acho linda. Exemplo. No inverno, Dona Cleia deve ser, né? Dava roupa aos pobres. Vamos pro quadro, porque eu não posso rabiscar essa televisão, porque eu não quero perder. Se eu estragar, a culpa é do Adriano. No inverno. Passa um inverno, chama o verão. Não tem essa música? Dona Deia com letra menor. Dona Deia. Dona Deia. Ué, mas... Ah, tá. Eu falei inverno, cantei verão. Falei, essa mulher dá roupa no verão? Que velha. Ela tá certa, eu que tô errado aqui. No inverno, Dona Deia dava roupa aos pobres. Então ela... Cadê? O que Deus diz, né? Vai pro verbo. O verbo é o verbo dar. Quem dá com ali? Quem dava? Dona Deia. Dona Deia é o quê? Meu nome disso aqui mesmo? É o sujeito. Sujeito simples, o núcleo é Deia, né? Esse dona aqui não é o núcleo. Dava roupa aos pobres. Ela dava isso aqui a isso aqui. Então eu tenho dois complementos. Olha só, eu fico assim, Dona Deia dava o quê? Dava roupa aos pobres. Então eu tenho um objeto aqui, que é um objeto direto, e eu tenho um objeto indireto. Cadê a preposição? Aqui, o azinho aqui. A, ante, após, até. Lembra da música da preposição? Se não lembra, problema teu, você tem que decorar as preposições. Nunca esqueça isso, hein, aluno? Abre teu olho. Então, ó, se o verbo precisa de dois complementos, ele é o quê? Um verbo transitivo, porque precisa de complemento.
direto e indireto, VTDI. Show de bola? Outro exemplo. Eu botei esse negocinho que ficou um tempão pra conseguir isso aqui. Filma aqui, Adriano, bonitinho. Pra ver aqui esse negocinho subindo. Olha só a mágica. Olha que legal. Dava isso, o que tá de vermelho, objeto direto, o que tá de azul, objeto indireto, tá? A empresa fornece comida aos trabalhadores. A empresa fornece comida, objeto direto, aos trabalhadores, objeto indireto. Cadê a preposição aqui, professor? Olha esse aqui. Beleza? Oferecemos flores à noiva. Nós, sujeito oculto, oferecemos isso a isso. Oferecemos flores, objeto direto, à noiva, objeto indireto. Então o verbo é transitivo direto e indireto. Ceda o lugar ao mais velho, né? Você ama fazer isso quando você tá no ônibus, que eu sei que tu dorme. Que eu já entrei no ônibus que tu tava e vi tu dormindo. 41. Quem ceda? Não ceda. Tem uma música assim, evangélica. Não ceda o lugar, objeto direto, aos mais velhos, objeto indireto. Então o transitivo direto e indireto, os verbos transitivo direto e indireto, ele pega lá, ó, ele bebe na fonte do transitivo direto e bebe na fonte do transitivo indireto. Ele precisa muito de complemento. E um complemento vai ser com preposição, o outro complemento vai ser sem preposição. Quais são os principais? Atirar, atribuir, doar, conceder, apresentar, ofertar, oferecer. Ofereci R$1.000 ao Gustavo. E ele não aceitou. Não sou eu. Ofereci uma coisa a alguém, tá? Então, ó, preciso de complemento direto e de complemento indireto. Preciso de complemento com preposição e sem preposição. Pedir, prometer, explicar, ensinar, proporcionar, perdoar, pagar, preferir, devolver, chamar, entregar, perguntar, informar. Precisa ficar decorando isso aí? Não, você não precisa ficar decorando não, você só precisa saber analisar, tá? O principal é analisar aí as preposições. Acaba, e verbo de ligação, tá? Então, eu tenho o verbo intransitivo, que não precisa de complemento nenhum. Eu tenho o verbo transitivo direto, que precisa de complemento sem preposição, sem o guardinha, lembra do guardinha lá? Eu tenho o transitivo direto, tenho os verbos transitivos indiretos, que precisam de complemento com preposição. Eu tenho os verbos transitivos direto e indireto, que precisam de um complemento que é sem preposição e outro complemento que é com preposição. E eu tenho os verbos de ligação. Liga pra mim. O que é um verbo de ligação? O que essa praga tá fazendo aqui? São os verbos que exprimem estado ou mudança de estado, tá? Não indicam, portanto, as ações. São verbos que não tem nada de ação, beleza? Nas orações com verbo de ligação, o sujeito não pratica nem sofre ação. Por que o sujeito não pratica nem sofre ação? Simplesmente porque eu não tenho ação. Ora bolas. O verbo de ligação, ou verbos copulativos, né? O nome dele é chique, né? Copulativo. O nome dele, para a galerona, é verbo de ligação. Eles sempre exprimem mudança de estado ou estado. O sujeito é apenas um ser que se atribui alguma característica. Tais verbos servem como elemento de ligação entre o sujeito e o atributo dele. Qual é o nome do atributo? Predicativo do sujeito. Então preste atenção. Eu estou te falando que os verbos de ligação, eles não transmitem ação. Espera aí que minha canetinha sumiu. Não tem ação num verbo de ligação. Ele só me transmite estado. Qual é a função do verbo de ligação? Eu tenho um sujeito, eu tenho uma característica desse sujeito e eu tenho um verbo lindo. Olha que lindo, né? Ele é o cupido desses dois. Olha só o exemplo que fica mais bonitinho. A casa é nova. A casa é nova. Vamos lá? Para aquela nossa análise sintática? Análise sintática ou análise sintática? Vamos lá, a casa é nova. O que é nova? Olha para o verbo. O verbo, qual o verbo esse aqui? É verbo ser. Beleza? Eu sou, tu és. A casa é nova. Quem é o sujeito? Casa, a casa, né? O núcleo é a casa. Sujeito. Olha que lindo, né? Eu tenho uma característica para esse sujeito. Não é qualquer casa, é uma casa que é nova. Eu tenho um atributo, né? Olha que lindo aqui, eu posso chamar de atributo, uma característica. Só que o nome desse atributo aqui na gramática é predicativo. Finge que essa palavra pode ser também atributo, tá? Predicativo ou atributo.
Esse predicativo, nova, esse atributo é de quem? Da casa. Não é verdade? Deixa eu pegar o azul aqui. É um atributo da casa. E que seta horrorosa, meu Deus do céu. Vou fazer um curso de seta. E casa é o quê? Sujeito. Então, qual é o nome disso aqui? Predicativo do objeto direto? Não. Predicativo do sujeito. Olha só, esse é, que é o nosso verbo de ligação. O que ele está fazendo? Unindo os dois. O sujeito ao seu predicativo. Tá bom? A casa é nova. Meu Deus, o que eu fiz, Senhor? Me perdoa. Gisele está triste. Ah, tadinha. Gisele está triste. Triste não é uma característica da Gisele? Sim. Quem é o sujeito? Quem está triste? Gisele. Ela está como? Está triste. É uma característica da Gisele. Então eu tenho aqui o sujeito, eu tenho o verbo de ligação e eu tenho um atributo do sujeito, que eu chamo de predicativo do sujeito. João permanece alegre. João permanece alegre. É um estado dele. Observe que todos os exemplos são estados. Permanece, é o estado que ele está. Ele permanece alegre, apesar da vida, né? Sei lá o que você pode colocar a mais aqui. João permanece alegre. É um estado. Se é um estado, já é um indício de ser verbo de ligação. Eu tenho um atributo aqui que é do sujeito. Então, permanece alegre é uma característica do sujeito. Predicativo do sujeito, esse verbo está unindo os dois, é um verbo de ligação. O mesmo acontece em João bancou alegre. Bancou assim de querer mostrar que está alegre, tá? Um estado alegre. Então, bancou o alegre. Esse o alegre é uma característica de João, então é um predicativo do sujeito também. Luísa parece feliz, e aí vai tudinho. Tá bom? As crianças tornaram-se rebeldes. Quem foi que se tornou rebelde? Mudança de estado. As crianças é o sujeito. Rebelde é meu atributo. Esse atributo é de quem? Das crianças. E crianças é o quê? Sujeito. Então aqui é um predicativo do sujeito, um atributo do sujeito, e aqui mesmo é o sujeito mesmo. Não tem nome para isso não. Observação. Sempre analise o contexto para classificar um verbo quanto à sua predicação. Contexto é muito importante. Por exemplo, Pedro anda. Intransitivo. Pedro anda feliz. Verbo de ligação. Pedro anda. É um estado que ele está. Pedro anda feliz, anda triste, anda animado. Olha aqui, o predicativo do sujeito. Beleza? Eu estou feliz. Que bom, né? Estou. Um estado, feliz, predicativo do sujeito. Então é um verbo de ligação. Eu estou em casa. Eu estou. É o teu estado ou é onde você está? É uma ação que você está. É uma ação. Em casa, adjunto adverbial. Isso aqui é um verbo de ligação? Claro que não. Isso aqui é um verbo que é uma ação, que transmite uma ação sem complemento. Verbo intransitivo. Então depende muito do contexto, fica ligado no contexto. E aí, falando sobre o predicativo, já estamos terminando. O que é um predicativo? Predicativo é o termo da oração que funciona como núcleo nominal do predicado. A função do predicativo é qual? É aquilo que a gente já estava falando. É atribuir uma característica, um atributo ao sujeito, tá? Pode ser ao sujeito ou uma característica ao objeto, direto ou indireto. Normalmente, tá? Normalmente é o quê? Na maioria dos casos, aparece ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Pode aparecer também com verbos intransitivos ou intransitivos, tá beleza? Para ser verbo de ligação tem que ter predicativo. Agora o predicativo pode aparecer com transitivo direto, com verbo de ligação, beleza? Olha só. Seu núcleo sempre será representado normalmente por um adjetivo, mas pode aparecer um substantivo, um numeral, um pronome. Então a gente não pode se apegar sempre a ser um adjetivo. Olha os exemplos. Outra característica, né? Refere ao sujeito, caracterizando, não necessariamente aparece com o verbo de ligação. Pode ser o sujeito ou pode classificar, trazer um atributo para o sujeito ou para o objeto, tá? Nós estamos felizes. Se liga. O verbo é estamos, é um estado. Como eu estou? Feliz. Nós estamos felizes. Como nós estamos? Felizes. É um atributo do sujeito. Predicativo do sujeito. O ônibus da seleção chegou atrasado para o jogo. Presta atenção. Chegar é um verbo de ligação? É um verbo que te transmite um estado? Não. O ônibus chegou, ele teve uma ação de sair de um lugar e chegar até aqui. Então é uma ação, tá? O ônibus da seleção chegou atrasado para o jogo. Eu tenho um verbo que é intransitivo. Lembra o que é um verbo intransitivo? Que não precisa de complemento. O ônibus chegou.
Ótimo. O ônibus chegou atrasado. E eu tenho um verbo intransitivo e uma característica desse ônibus. Esse ônibus não é o sujeito? Quem chegou atrasado? O ônibus. Se o ônibus é sujeito... Deixa eu ir pro quadro, que esse exemplo aqui é bom. Que aí eu fico falando, tu não tá entendendo nada. O ônibus da seleção chegou atrasado para o jogo. Vamos analisar com calma. A gente tem que olhar para quem, gente? A gente tem que olhar para o verbo. Qual é o verbo? Chegou. O ônibus chegou. Esse verbo me dá a ideia de estado ou de ação? É um verbo que me dá a ideia de ação. O ônibus chegou. Quem foi que chegou atrasado para o jogo? O ônibus da seleção. Isso aqui é o meu sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Ônibus. É um sujeito simples, porque só tem um núcleo. O ônibus da seleção chegou atrasado para o jogo. Esse verbo aqui, o ônibus chegou, se a gente acabasse aqui, o ônibus da seleção chegou, a informação já não estaria completa? Sim. Então é um sinal que esse verbo é um verbo o quê? Verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Mas aí eu coloquei um atributo aqui. Ele não chegou de qualquer forma, ele não chegou de qualquer maneira, ele chegou atrasado. Esse atrasado aqui é um atributo. Atributo de quem? Quem foi que chegou atrasado? Opa, o ônibus. Deixa eu fazer uma seta mais bonitinha, né? Horrorosa. Calma aí. Quem chegou atrasado? O ônibus. É um atributo, é uma característica de quem? Do ônibus. Então isso aqui é o quê? Predicativo do sujeito. Tranquilo? Predicativo do sujeito, porque é um atributo do sujeito. Mas, professor, o verbo é intransitivo, não tem problema. O predicativo pode vir com verbo de ligação, pode vir com verbo transitivo direto, pode vir com verbo transitivo direto e com verbo transitivo indireto. Tá bom? Qualquer um ele vai. Eles assistiram nervosos à partida. Eu assisti a um verbo transitivo aqui indireto, porque quem assiste a alguma coisa, a partida. Nervosos, como é que eles assistiram? Assistiram de qualquer maneira? Não. É uma característica do sujeito também. Nervosos à partida. A terra é redonda. Opa, aqui eu tenho um verbo de ligação, tá? O verbo ser, redonda, é uma característica de quem? De terra. E terra é o que? Sujeito. Quem é redonda? A terra. Terra, sujeito. Redonda, uma característica do sujeito, um predicativo do sujeito. O aluno caminha distraído. Caminha, um estado que ele está... um estado que ele está, né? O jeito dele, né? O aluno caminha distraído. Como ele caminha? No estado não, é uma ação. Ação de caminhar, perdão. O aluno caminha distraído. Verbo intransitivo com o predicativo do sujeito. De boa? E agora, observações, né? O predicativo do sujeito, às vezes, está preposicionado. Aqui não é subjetivo não, tá? O predicativo do sujeito. Às vezes está preposicionado. Eu posso falar assim, ó. A lua é de cristal. Não, a taça é de cristal. Esse de cristal é o meu predicativo do sujeito, mesmo preposicionado. De boa na lagoa. Pode o predicativo aparecer antes do sujeito, até mesmo antes do verbo. Olha o exemplo. São horríveis essas coisas. O que são horríveis? Estas coisas. Sujeito, verbo, predicativo. Horríveis. O que elas são? Que linda estava a Amélia. Predicativo linda, verbo estava, Amélia sujeito. Eles não precisam vir sempre nessa ordem. Sujeito, verbo, predicativo. Pode vir predicativo, verbo, sujeito. Pode fazer essa transformação aí. Tá bom? Meu Deus, acaba. Eu também tenho o predicativo do objeto. Se o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, o predicativo do objeto é uma característica o quê? Da tua mãe? Não, do objeto. Tá? Normalmente é uma característica dada pelo sujeito ao objeto. É um termo sintático que modifica quem? O objeto. Então, olha só. O juiz declarou o réu inocente. Vamos pro quadro. Hoje eu tô me sentindo esses professores poderosos de curso, esses cursos super famosos.
Tipo aquela Graziela Cabral, né? Sidney Martins. Eles são bravos, né? Uma aula de 3 horas. Ela tá dando quanto tempo aí? 1h05. Jesus. Se você colocar o YouTube naquele modo rápido, Deus vai me falar. Eu já falo rápido. Se tu botar naquela velocidade rápida. O juiz declarou... Esqueci o verbo. Vocês ficam conversando comigo? Brincadeira. O juiz declarou o réu... Não é isso? Inocente. Vamos lá, vamos ver qual é o verbo. Deixa eu sentar aqui no paninho de meleca. O juiz declarou o réu inocente. Qual é o verbo? Declarou. Quem declarou? O juiz. Sujeito, não é? Sujeito simples. Quem declara, declara alguma coisa. Declarou quem? Declarou o quê? O réu. Então o verbo é transitivo direto. Réu é objeto direto. Quem é inocente? O juiz que é inocente ou o réu que é inocente? O réu. Então, se aqui eu tenho um atributo do objeto direto, significa que isso aqui é o quê? Um predicativo do objeto. Beleza? Olha outros exemplos aí. As paixões tornam os homens cegos. Esse exemplo está até melhor. Peraí, não... Volta pro quadro aqui. Deixa eu apagar. Esse quadro fica manchado. É uma luta, uma batalha aqui. Fica manchado, né? Tá feio, mas vou dar uma caprichada aqui, peraí. Enquanto isso, os comerciais. Você conhece os cursos Supermódulos? As paixões. Hoje, nesse dia dos namorados, vamos falar sobre paixões. As paixões tornam os homens cegos. O amor é cego. As paixões tornam os homens cegos. Qual é o verbo? Verbo tornar. O que torna os homens cegos? As paixões. Sujeito simples. Tornam quem? Tornam isso. Lembra? Quando eu posso trocar por isso, é porque é um objeto direto. Se é um objeto direto, esse verbo é o quê? É um verbo transitivo direto. Mas só que as paixões tornam os homens cegos. Quem é cego? É as paixões ou os homens? Os homens. É um atributo, uma característica de quem? Do objeto direto. Então isso aqui é um predicativo do objeto. Olha que lindo, né? Então você tem predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Fica ligado aí na hora de identificar. Nós julgamos o fato milagroso. Caiu aí? Não. Nós julgamos o fato milagroso. O que é milagroso? O fato. Julgamos o quê? Isso. Se eu troco por isso, é porque é um objeto direto. Eu tenho uma característica do objeto direto. Então você já sabe, né? Chamavam-lhe poeta. Chamavam-lhe. Esse lhe é sempre objeto indireto. Se é objeto indireto, esse predicativo é um predicativo do objeto, só que esse objeto é indireto. Mas o nome é o mesmo, predicativo do objeto. Ai, graças a Deus, meu Senhor. Amém. Eu tava imaginando que se tivesse mais um slide ali, quem ia explicar isso é o Adriano. Falou, galera? Então é isso. Por que isso é importante? Gustavo, não entendi nada. Volta o vídeo. Que eu não fiquei aqui essa 1h10 à toa. Tá ouvindo? Quero aqui no mínimo umas 25 mil visualizações. Então, galera, olha só. Antes de tudo, antes de querer classificar o predicado, a gente precisa saber predicação verbal. Então, quando você estiver lá no YouTube, não vai para tipos de predicado, não. Você primeiro precisa dessa aula aqui. Falou? Antes de saber o predicado, a gente precisa saber a predicação do verbo, para depois saber identificar na predicação do verbo qual é o tipo desse predicado. Falou? Valeu, até a próxima. Café de Deus, amém.